Bom, vamos falar um pouco agora sobre a chamada República Velha. Um período que começa com a queda do Dom Pedro II, né, quando ele foi tirado do poder pelos militares, principalmente em 15 de novembro de 1889, e vai até a chamada Revolução de 30, quando Vargas chega ao poder após depor o Washington Luiz. Bom, só que há uma subdivisão nesse período, né, do que nós chamamos de República Velha. Essa subdivisão é a chamada República da Espada, né, aquele período do governo do Marechal Deodoro I e depois do Floriano Peixoto, e a chamada República Oligárquica, quando a elite paulista, principalmente, ela assumiu o comando do Brasil. Ela assumiu o comando, mas com a parceria, podemos dizer assim, dos mineiros. Né? Então nós vamos ter paulistas e mineiros revezando-se no poder presidencial no Brasil. E vamos tratar um pouquinho agora, um pouco mais, né, sobre esse momento da nossa história. Bom, um primeiro passo que nós vamos dar agora nesse momento é falar sobre a mudança. Como ocorreu a chegada dessa república no Brasil? Primeiramente, foi algo que foi se construindo, né? Falamos no outro momento aí sobre a questão religiosa, né? A Guerra do Paraguai fortaleceu o exército. Com a questão religiosa, o imperador perdeu o apoio da igreja, né? E depois as leis abolicionistas cada vez mais afastavam principalmente a nossa elite conservadora, né, da figura de Dom Pedro. Então ele foi cada vez mais ficando isolado. Aí chegou-se o seguinte, disse, olha, qual era o modelo a ser seguido, o modelo político a ser seguido? Era um republicano, mas como seria essa república? Então, gente, é assim, dentro do Brasil, né, vamos dizer assim, o ponto culminante que vai levar à queda do Dom Pedro II foi principalmente a intriga, a briga dele com os militares. Né? Primeiramente, quando ele mandou punir o Sena Madureira, né, que era um oficial que foi fazer duras críticas ao imperador na imprensa, e era proibido sendo militar. Né? Então, esse Sena Madureira, que tinha proximidade com o Marechal Deodoro, que era o grande ícone até ali, pelo menos historicamente ficou como grande ícone, né, daquele período. Então, o Dom Pedro mandou punir o militar, o Sena Madureira, oficial, né, pelos atos dele, de criticar o governo abertamente na imprensa, que era proibido. E o Deodoro ele acabou se recusando a isso. O Deodoro era comandante militar, né, do oficial Sena Madureira. E o Deodoro se recusou, mesmo com ordem expressa do imperador, ele se recusou a punir o militar. Só que o movimento ele foi ganhando corpo, foi ganhando forças, né, principalmente a partir do que nós chamamos aí, que ficou conhecido como a Mocidade Militar, né, da Escola Militar da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro. Ocorreu que esse movimento ele foi ganhando cada vez mais força dentro dessa mocidade militar. Eram jovens chamados de científicos. Por quê? Eles se pautavam, né, e foram se moldando a partir de uma visão não tão religiosa como era naquela época, né, já que o direcionamento era pela igreja. Né? Quer dizer, lembre que as mentalidades eram muito moldadas. Desde a Idade Média até ali, ainda a Igreja Católica ela tinha muita força. Bom, então essa mocidade militar comprou a briga, né, e deu total apoio ao Marechal Deodoro para dar o golpe, tirar o Dom Pedro II do poder. Né? E quem era o grande ícone dessa mocidade militar, desses jovens militares, estudantes militares? Era o Benjamin Constant. Era a cabeça pensante desse movimento. E o Benjamin Constant, ele deu apoio, né, e tentaram seduzir o Deodoro a dar o golpe. Né? Quer dizer, principalmente na semana anterior, né, à queda do Dom Pedro II, tentaram, né, argumentar com o Deodoro para que ele desse o golpe. Só que o Deodoro ele se recusou porque ele era amigo particular, né, do imperador. Né? Mas, aos poucos, ele foi depondo ministros,
né? Isso é empolgado também, e claro, com a força política que ele apresentou, ele foi depondo ministro, gabinete de ministros, e por fim ele vai pedir a retirada do Dom Pedro II do poder. Bom, essa síntese para a gente chegar agora no que é o nosso assunto. Bem, olha só, a princípio, quando Deodoro deu o golpe, o Deodoro militares, melhor, havia uma grande dúvida, né, sobre o rumo que levaria o Brasil. Tá, ele vai ser uma república, mas que república? Que tipo de república vai ser esse Brasil? Então havia um grupo dos chamados positivistas, que queriam ali um governo, né, que evitasse os movimentos populares. Um governo que evitasse, por exemplo, greves, manifestações. É preciso haver ordem para chegarmos ao progresso. Então, esses militares dariam total apoio àquelas pessoas que iriam gerenciar esse Estado, pessoas capacitadas, né? Essa era a proposta ali de uma república positivista. A outra, que era a proposta de uma república militar, também era a proposta de um Estado mais centralizado. Mas quem daria as cartas eram as Forças Armadas. Quer dizer, participação popular praticamente nula aí. Os militares tomariam a frente do governo. Bom, a outra proposta, mais modelo, como nós podemos observar aqui no modelo norte-americano, os estados teriam mais autonomia. Porque percebam como nós temos um modelo republicano dentro do Brasil, porque dentro do Brasil, hoje, nós temos uma federação, e era essa a construção da época que se pretendia para o Brasil. Até ali, quando falarmos desse liberal, até ali o Brasil ele era um governo unitarista, ou seja, era uma lei apenas para todo o Brasil. Agora, com a proposta de um Estado liberal, não. Teríamos uma lei maior, a Constituição Federal, mas cada Estado poderia elaborar a sua Constituição atendendo às particularidades locais, mas sem ferir, sem ir contra a Constituição maior. Era essa a grande proposta. A outra, que não vingou de forma alguma, foi a proposta de uma república jacobina. Do que seria? Ele disse, olha, vamos ter mais participação popular, né? Vamos ter mais ali a participação da classe média. A classe média vem buscando espaço político e ainda não tinha. Lembrem que essa classe média, em grande parte, eram filhos desses latifundiários. Muitos deles que iam estudar na Europa e depois voltavam para o Brasil, que eram seu doutor. Quer dizer, e mesmo sem doutorado, eram aclamados como doutores, mas é devido ao conhecimento que adquiriram. Bom, aí, a partir do momento que depõe o Dom Pedro, começa o chamado governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, quando falamos ali de governo provisório, gente, é principalmente porque a Constituição, nós não tínhamos uma Constituição. A Constituição de 1824, aquela da monarquia, ela, vamos colocar assim, ela foi rasgada. Quer dizer, era preciso elaborar uma nova Constituição, já que o Brasil agora não é mais uma monarquia, mas agora vai adotar o modelo republicano. E enquanto não tivéssemos uma outra Constituição, não teríamos como ter um governo permanente, um governo oficialmente, através de eleição ou não, instituído, sendo colocado para gerir o nosso Estado. Bom, então é o seguinte, esse primeiro momento do Brasil, nós vamos ter uma certa centralização política. Era uma república muito mais positivista. Nesse primeiro momento, o nosso presidente, que era o Marechal Deodoro, ele começa a fazer uma série de mudanças, de medidas, tentando tirar o Brasil daquela marca escravocrata, daquela marca ainda da escravidão como mão de obra essencial, para o Brasil, que foi assim durante a nossa história, de formação praticamente toda. Bom,
Então, nessa proposta de trazer essa mudança, ele chama, né, o Rui Barbosa a trabalhar com ele. Rui Barbosa é uma pessoa muitíssimo conhecedora da língua portuguesa, né, com formação em direito. E o Rui Barbosa, muito bem quisto na época, muito bem conceituado na época, ele lançou um conjunto de medidas para tentar modernizar o Estado. Dizia ele o seguinte: se o Estado não levar à frente essa proposta de progresso, levar à frente essa proposta de modernização, não vai ser o latifundiário, não vai ser a nossa elite agrária que vai fazer. Então, com essa proposta, né, o Rui Barbosa, ele lança um projeto onde o Estado iria bancar a nossa modernização. O Estado, o nosso Estado, ele faria isso principalmente visando o desenvolvimento econômico, que era essa a grande proposta do governo dele. Então, só que cometeu um grande erro. Ele mandou emitir papel moeda, fabricar dinheiro. Só que falamos sobre isso num outro momento também, mas vamos esclarecer agora novamente que para fabricar dinheiro, né, a ideia que se tem é fabrica dinheiro que nós somos muito ricos. Não é bem assim. Mandar produzir dinheiro sem uma equivalência no mercado, né, que nós chamamos de lastro, né, na época o lastro era o ouro, então essa equivalência hoje é o dólar, para nós entendermos. Então o que seria isso? A quantidade de real circulando, ela tem uma equivalência em relação ao dólar circulando no mercado. Porque se tiver muito real, já que se produzirem e fabricarem muita moeda, o que acontece? Como uma mercadoria, vai perder preço, ou vai perder valor, né? Vai desvalorizar essa moeda. E foi o que aconteceu na época. O governo mandou fabricar dinheiro, mandou emitir dinheiro, né? Mas sem respeitar a equivalência, né? O lastro. Resultado disso, a nossa economia, ela quebrou. Principalmente, gente, por conta, né, dos especuladores financeiros. Aquelas pessoas que não tinham experiência, né, mas que pegaram o dinheiro para tentar fazer dinheiro, para tentar, de repente, enriquecer. Mas isso foi ruim para o Estado, porque foi um dinheiro que saiu, mas que não voltou. Quer dizer, o governo fez os empréstimos, as pessoas levavam um projeto para o governo dizendo que queriam fazer determinado empreendimento, mas não faziam. Aí, quando o governo foi para resgatar esse dinheiro, para receber as parcelas, não recebeu. E aí foi um dinheiro que não voltou para o mercado. Aí gerou uma grave crise inflacionária, né, que acabou levando o Brasil ao descrédito internacional naquela época. Então, esse foi a chamada crise do encilhamento, né, que ocorreu ainda no governo provisório, né, do nosso presidente, do Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, aqui mais um tópico para a gente. O que nós temos aqui nessa imagem? Percebam que nessa imagem nós temos aqui, a princípio, o simbolismo sobre o encilhamento, né? Que seria aqui alguém que simboliza a Casa da Moeda no Brasil, né? Claro que, fazendo uma ironia, despejando dinheiro, né? Despejando dinheiro sobre o brasileiro, ou sobre o Brasil, melhor. Né? Isso aqui é um simbolismo apenas mostrando o que foi essa emissão do papel moeda. Aqui mostra os especuladores do encilhamento, aquelas pessoas que conseguiram os financiamentos do governo, mas que depois não trouxeram esse recurso financeiro de volta, né? Quer dizer, esse dinheiro não voltou para o mercado, e acabou gerando uma grave crise inflacionária. E é nesse caminho que nós vamos falar agora um pouco mais sobre a Constituição de 1891. Gente, essa Constituição foi a nossa primeira republicana. Percebam que aqui, ó, o primeiro ponto, o Brasil passou a ser uma república
federativa. O Brasil é uma federação de estados, de unidades federativas, como nós temos hoje em dia. Bom, e o sistema adotado foi o presidencialista. Agora, percebam também uma influência da Constituição norte-americana, né, pós-independência, aí, a tripartição dos poderes. Também faz uma referência ao Montesquieu, ou Montesquieu para muitos, né, que propunha ali a divisão dos três poderes. Dizia assim: qualquer pessoa que tem o poder nas mãos, ela tende a abusar desse poder. Para evitar abusos, para evitar, de repente, até tiranias, o ideal é que o poder não se concentre em uma só pessoa, mas que tenhamos interdependência entre três poderes: executivo, nesse caso, nosso presidente; o legislativo, nosso Congresso Nacional, hoje, na época, seria o nosso parlamento; e o judiciário. Então, um elabora as leis, o outro tem que cumprir as leis, que é o executivo. Se não cumprir, vai responder no judiciário. Né? Quer dizer, então o Brasil ele mudou agora, quando falamos de governo, porque aquele anterior, que era a monarquia, nós tínhamos lá o poder moderador, que dava totais poderes ao nosso imperador. Todos os três poderes existiam durante a monarquia, porém o poder moderador dava totais poderes a Dom Pedro sobre qualquer outro dos outros poderes. Bom, outro ponto aqui foi sobre o direito do voto. Dizia assim, ó, todos têm direito ao voto. O voto é universal. Só que quando fala que o voto é universal, até uma piada constitucional, podemos dizer assim, né, na verdade não funcionou dessa forma. Por quê? Mulheres não vão ter direito ao voto. Mendigos também não. E lembre que grande parte dos mendigos eram os ex-escravos que não foram inseridos na sociedade. Aí, militares de baixa patente, também grande parte deles mestiços. Agora, o maior agente de exclusão qual era? Só poderia votar pessoas alfabetizadas. Quem era alfabetizado no Brasil na época? Algo questionável, né? Então, quer dizer, por isso que eu coloquei aqui, ó, que havia um outro agente de exclusão, né, que era exatamente esse fim aí, ou melhor, o não direito das pessoas analfabetas a participar das votações. Quer dizer, praticamente continuou como estava, né? Bom, o que o Brasil agora muda? Há uma separação entre igreja e Estado, aí, o que nós temos bem claro. Né? O Brasil deixou de ser um Estado católico e passou a ser um Estado laico, pelo menos legalmente. Bom, outra coisa aí é que foi instituído o habeas corpus. O habeas corpus, gente, para quem não sabe, é quando a pessoa ela cometeu de repente algum tipo de crime, mas ela não foi um crime de repente tão grave assim, e ela não é reincidente, quer dizer, o primeiro crime dela, e ela pode de repente responder em liberdade. Claro, tem que entrar com advogado e tudo mais. Então isso aí era exatamente para evitar que as pessoas que contestassem o governo, né, nesse caso agora o nosso presidente, fossem perseguidas por ele. Bom, um outro ponto aí agora para nós também é que as pessoas elas poderiam manifestar-se, poderiam criar associações, só que não poderiam usar armas nas manifestações. Né, que é uma forma de tentar ali ter o controle social, né, de uma república positivista. Bom, e aqui nós temos uma charge exatamente, né, ilustrando isso aí. Ele diz, olha só, o Clube dos Barões, né, do Café, é o que mostra para nós aqui no centro. Aí nós temos lá o diálogo entre latifundiários. Né, de um lado e de outro, nós temos aqui latifundiários. Aqui e aqui também. Percebam que eles com charutos na mão, né, estão lá. Quanto mais analfabetos, menos eleitores. Quanto menos eleitores, menos problemas para nós.
Ou seja, se tem pouca pessoa mais pobre, de repente, com direito ao voto, o risco, né, de reformas sociais mais amplas eram mínimas. Então, isso era mais uma forma de manutenção do poder nas mãos desses nossos oligarcas. Bom, então é assim. Começa a nossa República da Espada, como eu falei, ali no governo do Deodoro. Primeiro, o provisório. Agora, percebam que em 91 nós temos uma Constituição. Então, agora é o governo constitucional. Ele foi eleito pelo Congresso Nacional e vai cumprir mandato, era para ser, até 1894. Só, gente, que esse governo ele foi marcado por fraudes, foi marcado ali por corrupção. Né? Percebam que o nosso presidente, ele pagava pensão amigo particular. Os amigos particulares deles eram beneficiados. É como se pagasse salário, imaginem só, por amizade. Outra coisa aí é que o salário dos militares aumentou bastante na época. Só que tem algo a se colocar aqui. Não eram todos os militares do Exército, sim, da Marinha não. Tanto que a Marinha fazia oposição ao Marechal Deodoro. Bom, outra grande falha dele foi em relação, principalmente aí, aos benefícios dados a pessoas que ele tinha apreço. Como nós colocamos, pagava pensões. E, além disso, né, o que fazia o Deodoro? Ele chamava pessoas civis, não militares, para ocupar o ministério, saúde e assim por diante, fazenda, ministros. E aí ele dava as mais altas patentes militares a essas pessoas. Aí imaginem só como é que ficavam os outros militares, que estão há algum tempo buscando uma promoção, estão há algum tempo querendo ascender dentro do militarismo, né, e não estão tendo essa oportunidade. E chega um civil, de repente, por ser amigo, né, do nosso presidente, ele acabava dando esse benefício. Bom, o Congresso tentou frear essas atitudes ali do Marechal Deodoro, né, emplacando a ele a lei das responsabilidades. Era uma forma de tentar limitar os poderes dele, né, que ele entrasse em acordo com o Congresso para tomar as medidas. Simplesmente fechou o Congresso. Aí, gente, como reação a ele, a essa atitude, a essa prática até de um governo despótico, né, a Marinha reagiu. A Marinha na figura aí do almirante Custódio de Mello. O Custódio de Mello, ele, depois que o Marechal fechou o Congresso Nacional, o Custódio de Mello, ele confrontou o Marechal. Mas, como eu disse, já havia ali uma certa briga entre eles, né? Entre, principalmente, né, a Marinha e o Exército. E aí, o Custódio de Mello ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, né, por caso o Marechal Deodoro não renunciasse. Na época era a nossa capital. E Deodoro, né, esperavam que de repente ele resistisse. Ele tinha ali em torno de 7 meses de mandato. O que fez Deodoro? Ele recuou, ele renunciou. Esperava-se outra atitude dele, mas que não teve. Bom, com isso, né, com a saída do Deodoro, aí na chamada primeira revolta da Armada, né, quando o Custódio de Mello enfrenta o Marechal Deodoro, claro que era uma briga não era uma briga particular, mas era uma briga principalmente de Marinha e Exército. A Marinha queria equiparar salários com o Exército, né, acabar com os privilégios do Exército, mas o certo é que sai o Marechal Deodoro e chega agora, né, ao poder o nosso outro presidente, né, que foi o Floriano Peixoto.
Floriano Peixoto, depois eu volto na imagem, ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro. Mas antes disso, para não perder a imagem, vamos aqui bem rápido. Essa imagem, ela simboliza ali novamente aqui os especuladores, aqueles que pegaram muito dinheiro para abrir empresas, para modernizar o Brasil, mas que em grande parte eles não tinham essa experiência e não pagaram o que deviam ao governo. E aqui é um outro simbolismo, né? Esse simbolismo marcado principalmente aqui, né, pelo Deodoro da Fonseca, apresentando a jovem república ao Brasil. Aqui embaixo dá para ver, ó, um ano, 15 de novembro de 1890, quer dizer, um ano depois, o Marechal Deodoro apresenta ao povo brasileiro a jovem república. Claro que aí também com uma crise institucional por conta da renúncia dele. Bom, então aqui o Floriano. Floriano Peixoto, ele reabre o Congresso, né? E o Floriano, gente, é assim, é algo interessante a gente perceber. Primeiro, o Marechal Deodoro. Depois, nós temos o Floriano Peixoto. Bom, a princípio, o que nós poderíamos deduzir é que quem tinha força política no Brasil era a elite agrária. Por que a elite agrária deixou o poder nas mãos dos militares? Simples. Eles queriam apenas consolidar a república para depois assumir o poder através de eleições. Com os militares, não haveria contestações. Bom, aí, quando ele assumiu, aí nós vamos ter ali a Marinha novamente contestando o homem, agora o Floriano Peixoto. E aí a Marinha vai emitir o chamado Manifesto dos 13 Generais. Diziam eles: presidente, o senhor está ilegal no poder, porque a nossa Constituição diz que o presidente seria eleito, ou melhor, o vice-presidente só poderia assumir em caso de renúncia do presidente, se transcorrido a metade do mandato mais um dia. Ou seja, sendo um mandato de 4 anos, o nosso presidente Marechal Deodoro teria que ter cumprido pelo menos 2 anos de mandato mais um dia. 2 anos de mandato, é isso. Só que não ocorreu, ele governou em menos de um ano, né, legalmente, após a Constituição. E aí ele deveria deixar o poder. Só que ele, muito bem assessorado, ele vai argumentar. Disse: olha, o erro não foi meu. A Constituição que vocês estão usando como base para me tirar do poder, essa mesma Constituição, era o artigo 18, se não estou enganado, dizia: o presidente da República será eleito pelo voto direto. E quem elegeu o Marechal Deodoro foram vocês. Então, o erro não começou comigo, mas com vocês mesmos que agora querem me tirar do poder. Bom, dito isso, e sendo muito enérgico, ele consegue continuar no mandato. Inclusive, mandou prender os generais que tentaram tirá-lo do poder. Aí, dessa forma, com essa resistência dele, vai ocorrer a segunda revolta da Armada. E aqui nós vamos perceber por que ele ficou conhecido, né, como Marechal de Ferro. Então, nessa revolta da Armada, né, o que aconteceu? Novamente, Custódio de Melo preparou novamente um bombardeio do Rio de Janeiro. Só, gente, que é o seguinte: o Deodoro foi negociando, ganhando tempo, e ele comprou lá uma pequena esquadra, junto a norte-americanos, né, de um empresário chamado Flint. E essa esquadra ficou conhecida como Esquadra Flint, em referência ao vendedor, né, de quem o Marechal comprou. Só que ela também ficou conhecida como a Esquadra de Papel, porque muitas das embarcações que vieram embarcações para cá, algumas delas não eram de guerra. Colocaram, imaginem só, você pega aqui um navio de transporte de passageiros e coloca ali uns canhõezinhos ao lado, aí dizendo, é de guerra, não era.
Mas, independente disso, ele, né, com o apoio do Exército, com o apoio do Partido Republicano Paulista e com o apoio, né, claro, do grupo que já vinha apoiando ele há algum tempo, né, os seus partidários, ele consegue vencer ao grupo do Custódio de Mello. E o Custódio de Mello, ele foge em direção ao sul do Brasil, onde ele vai se envolver também em outro confronto, que foi a Revolução Federalista. Bom, dito isso, vamos agora falar um pouco sobre essa Revolução Federalista. Bom, um erro do Floriano. Ele deu apoio ao Júlio de Castilhos. Júlio de Castilhos, gente, ele tinha ali uma postura mais positivista. Nós tínhamos nesse conjunto ele, né, que era positivista, Júlio de Castilhos, e logo tinha uma tendência muito mais centralizadora, né, evitando manifestações, né, como falamos do que era uma república positivista, e sem autonomia para os demais municípios do estado. Então, quem liderava isso tudo, né, ele comandava a partir do Partido Republicano Rio-Grandense. E quem fazia oposição a ele? Os federalistas, né? E esses federalistas eram comandados pelo Silveira Martins, né? Então, Silveira Martins é que comandava esse grupo aqui, né, dos federalistas, que queriam mais autonomia para os municípios. Gente, para perceberem que foram vários decapitados. Júlio de Castilhos, ele decapitou diversos. E nessa briga dele, né, o que acabou acontecendo é que nós vamos ter um verdadeiro massacre lá no sul do Brasil, né? Muitos morreram. Esse confronto, né, e claro, com os seguidores depois do Floriano e do Castilhos, ele vai governar, ele e o grupo dele, imaginem só, do final do século XIX até a década de 20 do século posterior, né, quando eles vão entrar num acordo lá, quando mais um do grupo lá do Júlio de Castilhos, que estava no poder, ele entrou num acordo, né, que assinando, chamado Pacto de Pedras Altas, onde Borges Medeiros, que era um antigo, que era um seguidor, no caso, das propostas do Castilho, né, centralizador, ele aceitou não ser reeleito, né, não teria mais reeleição como ocorria até então. E aí nós vamos ter uma sucessão maior desse poder. Bom, aí é o seguinte, né, que nós vamos ter de mudança agora, né, para esse momento. Quando saiu o Marechal, o Floriano Peixoto, aí vai assumir o governo o Prudente de Moraes, e começa uma outra fase da nossa história, que é a República Oligárquica, mas que falarei um pouco na próxima aula.